Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula desse primeiro trimestre do ano de 2023, lições bíblicas de adulto da CPAD. Estamos estudando sobre avivamento. Nós vamos ver agora essa lição Estevão, um Marte avivado. O texto áureo da lição nos diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte, contemplar a sua glória. A leitura bíblica clássica se encontra em Atos 6, do 8 a 10, e 7, do 54 ao 56, diz o seguinte: Atos 6. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria, é o Espírito com o que falavam. Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-as da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos à nossa introdução da lição de hoje. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integravam o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio do Espírito, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à atuação como autêntico evangelista, não só do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Então, a igreja, como nós vamos ver durante o estudo da lição, primitiva, ela teve uma dificuldade com viúvas, com pessoas que precisavam da assistência social. Então, eles oraram e o Espírito Santo mostrou a eles que deveriam separar algumas pessoas para o serviço social, enquanto os apóstolos continuavam a pregar o Evangelho. E entre esses 7 primeiros servos que iam trabalhar nessa área, chamados diáconos, um deles era Estevão. Não obstante Estevão ser um homem que foi separado para a função de ajudar outras pessoas socialmente, mas ele também pregava a palavra, Deus usava ele, sinais e prodígios foram feitos, e aí os adversários do Evangelho se levantaram, como nós vamos estudar, como vimos aqui no texto, até que Estevão foi falsamente acusado e levado à morte. Vamos ver aqui então todo esse estudo. O testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos 6, 3, 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga chamada de libertinos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Atos 6, 9.
No dia de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Eu vou começar pela última parte. O comentarista falou: oremos para que Deus levante homens hoje cheios de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Oposições sempre houveram à igreja. A igreja primitiva foi sempre perseguida, até o ano 300, onde depois houve uma situação, o imperador romano resolveu proclamar que todo mundo deveria obrigatoriamente ser cristão, e aí a igreja deixou de ser perseguida, e em algum momento ela passou até mesmo a perseguir, como na Idade Média, e aí foi algo ruim para a igreja. Então, porque quem é perseguido não é a igreja, é o próprio Cristo. Não era Estevão que estava sendo perseguido. Estevão era um homem simples, normal, mas é a mensagem que ele pregava, o Cristo que ele proclamava, que causava essa situação. Tanto é que foi os judeus, a sinagoga do Liberto, dos Alexandrinos e tal, pessoas da Ásia, que se incomodaram com aquilo. Mas Estevão era um homem cheio de fé, sabedoria, cheio do Espírito, e confrontou eles não com argumentos humanos, não com palavras vindas dele mesmo, mas palavras que foram colocadas em sua boca pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha dito isso: quando foi levado a tribunais, não se preocupar com o que tem que falar, mas o Espírito colocará na vossa boca as palavras a serem ditas. Uma covarde oposição, segundo a subdivisão do ponto 1. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos, malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria ou ao Espírito com o que falavam, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levar ele violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então, quais os inimigos do Evangelho, quais os inimigos de Deus usam? Mentiras, tudo isso aqui que foi dito, falsas acusações. Vamos ver na Bíblia Sagrada, não é um fato do Antigo Testamento, parecido, mas não é por causa da pregação. O rei Acabe queria tomar a vinha, comprar, a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender, e aí ele ficou triste. A Jezabel, sua esposa ímpia, viu aquilo, e ela então aliciou falsas testemunhas para dizer que Nabote tinha blasfemado, e acabou Nabote morrendo e Acabe ganhando aquela situação. Então nós vamos ver sempre pessoas se opondo ao Evangelho. Quando Paulo, que nós vamos ver daqui a pouco, ainda chamado na Bíblia de Saulo, que ele permitiu que as pessoas jogassem as suas roupas, é um sinal que ele aprovava quando foram matar Estevão, lá na frente ele sofreu a mesma situação, já como um servo de Deus, quando ele chega a Jerusalém, e os judeus também da Ásia acusam ele de ter levado alguém que não era judeu para o templo, Trófimo, que estava com ele. E aí Paulo quase foi morto, aquela coisa toda. Depois Paulo acabou indo preso até Roma. Então os acusam falsamente, porque não tem o que falar. Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria de Deus. E é o que ele termina aqui falando, que Deus use o seu povo de forma que reflita o poder do Espírito Santo. Volto a dizer, como eu disse na primeira subdivisão, hoje ainda as pessoas se colocam contra o Evangelho. E os meus argumentos não podem ser filosóficos, os meus argumentos não podem ser até mesmo bíblicos sem a direção do Espírito Santo. Eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que argumentar na Bíblia, mas sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus para falar aquilo que Deus quer realmente que fale. E aquelas pessoas acabaram vendo Estevão refletindo, como aqui eles dizem,
como um anjo, né? Seu rosto como o rosto de um anjo, que realmente as pessoas possam ver a presença de Deus em nossas vidas. Terceira subdivisão deste ponto diz a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos israelitas, dizendo: homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no coração. Então, quando ele foi levado ao Sinédrio à força, como diz o ponto 2, foi dada a oportunidade dele se defender. E ele fez uma pregação, vamos dizer assim, praticamente uma pregação, tá? Uma pregação expositiva. E partiu lá do início, e veio andando na história de Israel, e mostrando quando Israel saiu da presença do Senhor, como Israel fez as coisas erradas, e depois ele colocou isso também para aquela liderança, porque foi através daquela liderança religiosa que Cristo foi morto. E agora ele estava sendo acusado por causa de estar pregando Cristo. Ele teve essa autoridade, como diz o último ponto aqui, a autoridade do Espírito de Deus puseram no seu coração. Mais uma vez, ressalto e volto a dizer, Estevão falou aquilo que Deus colocou na sua boca, o Espírito o inspirou para falar as palavras que eram necessárias. Agora vamos ver aqui a preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Basicamente, meu amado irmão, levado ao Sinédrio, falando o que ele falou, direcionado pelo Espírito Santo, Estevão sabia que dificilmente a sua acusação, o que eles fariam contra ele, o que diriam que contra ele, é que ele morreria. Mas naquela hora, ele não deixou de ser cheio do Espírito Santo, porque ele estava sendo levado aos acusadores. E continuou cheio do Espírito Santo. Já tinha refletido como o rosto de um anjo. E agora ele fala para aquelas pessoas: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? A Bíblia diz claramente: ele está intercedendo por nós. Então, em cada momento que Estevão estava fazendo obras de Deus, cheio do Espírito Santo, fazendo sinais e maravilhas, ali estava o Senhor intercedendo para que Estevão tiver sucesso no seu ministério, pregando a palavra, fazendo sinais. Depois Estevão foi preso, e lá está o Senhor à direita dele, através do Espírito Santo, inspirando ele a pregar. E agora ele vê nessa última visão. Todo mundo vê essa visão? Não. E todo mundo teve essa visão? Ou outros homens de Deus que morreram não tiveram essa visão, ou estiveram diante de um tribunal não tiveram essa visão. Mas Estevão teve, deixou claro para nós que o Senhor está sempre olhando por nós. Ele nunca nos abandonou. Eu sempre digo na igreja, a maior promessa que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, ou uma das maiores, antes de subir aos céus, é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está conosco quando o salário está alto, quando estamos bem de saúde. Não, até mesmo se houver alguma coisa como essa de Estevão. Se um dia acontecer, no Brasil não há, mas se um dia fomos perseguidos, fomos levados ao tribunal, cheio do Espírito Santo, falarmos das coisas de Deus e fomos levados a um julgamento e à morte,
o Espírito Santo continuará conosco, o Senhor Jesus continuará conosco, como hoje Ele está com os crentes da igreja perseguida no mundo todo. Violência dos acusadores. E se seus acusadores já estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir o que ele via, a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade e apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. E levaram-no com violência para fora da cidade para ali fazer o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então seus acusadores, ao ouvir isso, tamparam seus ouvidos, não queriam mais ouvir ele, levaram para fora da cidade e foram executá-lo com apedrejamento, porque era a única maneira que eles poderiam executá-lo. E diante de Saulo, como já falei lá na introdução, que não mostra a Bíblia que ele atirasse alguma pedra em Estevão, mas que ele permitiu, ou que ele consentiu, deixando que aqueles atiradores jogassem as suas roupas aos pés dele. Pastor, essas coisas aconteceram só naqueles dias. Hoje eu acho que não vai acontecer mais não. Eu vou dizer para você aqui, meu amado irmão, que pode sim acontecer. Vou ler aqui o pedido, eu estou fazendo um parênteses aqui na lição, vamos continuar lendo aqui depois o perdão no martírio, mas o pedido da Portas Abertas, segunda-feira, é o pai chamado Laos. E o pedido diz assim: depois de ser preso e ameaçado por autoridades locais por se recusar a negar a fé em Jesus, o líder cristão Ato Al-Sauim, é um pseudônimo que a Portas Abertas não coloca o nome das pessoas, foi morto. Peça o consolo para familiares e amigos diante da perda. Esse é apenas um dos relatos de Portas Abertas de crentes que foram mortos, perseguidos hoje, no dia de hoje. Então existe ainda pessoas morrendo por causa do Evangelho, mas não negando de jeito algum. Vamos agora para o perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos 7, 59 e 60. Cumpriu o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Mais uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Na teoria, vamos colocar dessa maneira, há só duas pessoas que na hora da sua morte, relatada pela Bíblia, não relatos bíblicos, pode ser que tenha outros, a Bíblia não relatou dessa forma. As duas pessoas que falaram que estavam sendo mortos, mas perdoavam aqueles que estavam matando. O Senhor Jesus Cristo, que ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão, certa vez eu aconselhando uma irmã que estava com alguns problemas, e ela disse: olha, pastor, eu falei para ela: Jesus perdoa, Jesus falou isso na cruz, perdoa os seus algozes lá que estavam matando ele. Pô, mas eu não sou Jesus, Jesus é Jesus. Eu disse: não, mas tem Estevão. Porque Estevão, quando morreu, ele disse: Senhor, não lhe impute esse pecado. Estevão estava falando: Senhor, perdoa eles, leva eles para o céu, faça com que eles sejam salvos. Claro que Estevão queria isso também, porque ele pregou para eles. Estevão falou de todo o Evangelho, começando lá no Antigo Testamento, vindo até Cristo. Não é que ele não desejasse que ele fosse salvo, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem, e o homem vai se salvar se realmente aceitar a Cristo como único e eterno Salvador de sua vida. Mas esse pecado, ele pede perdão. Estão me matando, estão me apedrejando porque eu preguei a tua palavra, porque eu anunciei o teu Evangelho. Esse pecado, o Senhor perdoa eles, não impute este pecado. As outras coisas que eles fizeram, eles têm que pedir perdão a Deus, têm que se arrepender, e que Deus tenha misericórdia. E espera, a Bíblia não relata em nenhum momento que alguma daquelas pessoas que apedrejaram, a não ser Saulo, que não apedrejou, mas que estava ali, concedeu a morte e veio a salvação, eu espero que aquelas pessoas que apedrejaram Estevão tenham tido a oportunidade de se arrepender daquele fato, e
aceitarem a Cristo como Salvador. Pastor, isso contaria como um homicídio, como eu matasse alguém? De certa forma, não, porque a lei de Moisés dava essa autoridade a eles matarem. É lógico que foi com falsas acusações, mas talvez alguns deles não soubessem que aquelas acusações eram falsas e fizeram aquilo como se realmente Estevão fosse um blasfemo. Não foi vou matar ele porque eu estou a fim de matar. Não, mataram porque a lei de Moisés dizia que podia apedrejar aquela pessoa que blasfemava, disseram que Estevão blasfemou, falsas acusações. Então, principalmente aqueles que pagaram pessoas, esses é uma coisa complicada, mas se arrependeram também, o Senhor pode ter lhes perdoado, e é o que Estevão pediu, um perdão de pecados. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele perdoa os seus algozes. Ah, pastor, só se alguém for matar, então perdoa. Não, meu irmão, se alguém falar alguma coisa contra você, perdoa ele. Se alguém fizer alguma coisa contra você, perdoa ele. Se alguém agir de alguma forma contra você, perdoa ele, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Vamos a seguir aqui, para o término da lição, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Muito forte esse ponto, meu amado irmão. Pastor, a Bíblia não diz? Não diz. O único dos apóstolos que a Bíblia conta da sua morte é Tiago, irmão de João, e foi morto por Herodes. Quando se encerra o Atos dos Apóstolos, dá-se a entender que todos eles estão vivos, não fala seu relato. Embora o Atos dos Apóstolos não fale de muitos daqueles homens, não conte a história deles. Fala de Pedro, fala de Paulo, que veio depois, não, 13º apóstolo, vamos colocar assim, mas não fala dos outros. Não falam de Tomé, não falam de André, não falam de Bartolomeu, não falam de outros. Bom, vem a história da igreja, livro de história da igreja, por tradições orais, ou seja, falar de um para outro, ou tradições, que todos foram mortos. Por exemplo, a história de Pedro, conta-se que Pedro foi condenado em Roma à crucificação. E ele pede então que não diga ser crucificado igual Jesus foi. Então pede que coloque a cruz de cabeça para baixo e assim o crucificasse. A história diz que André foi crucificado numa cruz em forma de X, ou seja, seus braços assim, e suas pernas também, como fosse um X, e ali foi crucificado. Que Tomé foi missionar na Índia e ali foi martirizado, mas que outros mais situações, enfim. Aceitando que a história está certa e cremos nisso, apenas João sobreviveu. Vontade do Senhor. E aí a gente não discute. João escreveu o Apocalipse, João escreveu o Evangelho, depois até mesmo escreveu o Apocalipse, as cartas. Esse elemento muito importante para nós. Os outros fizeram. Paulo foi um dos primeiros a morrer, provavelmente por Nero, e esses homens então entregaram a sua vida. Ele termina dizendo, às vezes por motivos banais, a gente quer deixar a Cristo. Eu já vi no meu ministério tantas pessoas saindo da fé, largando Jesus, e hoje alguns, eu tenho orado por eles, estão desviados da casa do Senhor, por motivos banais, às vezes um aborrecimento, ou motivos profissionais. Está lá no trabalho, aí alguém chama para fazer não sei o que lá, vai para aquilo e daqui a pouco está fora dos caminhos do Senhor. Oremos e vigiemos. Amado irmão, eu vou dizer uma coisa para o irmão, prestar atenção, uma coisa aqui que eu sempre digo na igreja. Antigamente o pessoal falou assim, puxa, fulano está com um pé na igreja e outro no mundo. É aquela pessoa que está na igreja, é membro da igreja, está servindo o Senhor, mas que está fazendo prática lá fora que não condizem com o Evangelho. Aí
eu sempre digo, não tem um pé na igreja, um pé no mundo. Se botou um pé no mundo, está fazendo coisas do mundo, está com os dois pés no mundo. Esse pé na igreja não serve para nada. O Senhor disse que não podemos servir a dois senhores. Então todos nós vigiemos, porque pode acontecer, pastor, o senhor está dizendo só os membros. Não, pode acontecer comigo. Tenho dito muitas vezes na igreja, eu sou pastor, prego a palavra, mas amanhã eu posso, como ser humano que sou, herdando o pecado de Adão, também cair. Infelizmente a gente sabe a história, muitos pastores já caíram. Então eu tenho que vigiar. Então o que o crente faz? O crente tem que orar, vigiar, está lendo Bíblia, está estudando na igreja para ouvir a palavra e colocando em prática aquilo que tem aprendido, porque Satanás vai soprar no teu ouvido várias coisas, e aí você tem que estar pronto para permanecer na presença do Senhor, mesmo no sofrimento, na dificuldade, na luta, em todos os problemas que a vida vier a ter, porque a Bíblia diz, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Vamos a seguir aqui: avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Só para eu entender, aqui na revista está escrito no vocabulário: resiliência, capacidade de recuperar ou se adaptar a uma fase ou mudanças. Então, que possamos, a Bíblia nos mostra a capacitação do Espírito para sermos capacitados de recuperar ou se adaptar a uma fase ou mudança diante das dificuldades. Às vezes está tudo bem, eu vou comentar até antes de acabar aqui, porque é importante isso aqui. Está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou empregado, estou ganhando bem, está podendo sustentar uma família, de repente vem uma crise e eu fico desempregado. E aí as pessoas desempregadas vão ter dificuldade de pagar o aluguel, se pagar o aluguel, de comprar comida no mercado, de pagar o colégio do filho, sei lá o que. Tem que ter cuidado para que essa mudança, como ele chama, uma fase aqui nessa situação que está acontecendo ruim, não me afaste da presença do Senhor. Pelo contrário, eu busque mais o Senhor, porque o Senhor, Ele promete na sua palavra. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou bem de saúde, estou bem, estou fazendo a obra de Deus, de repente vem um problema. Até a semana, acho que foi em Nova Campinas, se eu não me engano, algo antigo. Aliás, não, acho que foi na igreja, não, citei para uma outra pessoa. Há uma história de um rapaz que ele estava no começo da fé, evangelizando, pregando a palavra. De repente, um dia, ele levou uma bala perdida e foi para o hospital. E lá no hospital ele começou a orar ao Senhor: por que eu estou aqui? Eu estou querendo pegar a palavra. E ficou ali falando. E em algum momento ele despertou e falou assim: peraí, calma, alguma coisa existe aí nesse negócio. Tinha um senhor internado do lado dele, um senhor de bastante idade. E ele pregou para esse senhor, falou de Jesus para ele, e aquele senhor aceitou a Cristo como Salvador. Dormiram aquela noite. Quando acordou, no dia seguinte ele acordou e não viu o Senhor lá. Aí perguntou para ele: cadê o Senhor? Ele morreu essa noite. Então Deus tinha colocado, permitido, muita gente não consegue entender isso, mas Deus permitiu que ele levasse aquela bala perdida para que ele pudesse pregar a palavra. Como Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos para pregar o carcereiro de Filipos, e assim por diante. Deus permitiu que Paulo levasse a Roma a ser preso, no final de Atos dos Apóstolos, que as pessoas iam na casa onde Paulo estava preso. Ele não estava preso numa prisão, estava preso numa casa, uma prisão domiciliar, fossem ali e ouvissem ele falar do Evangelho de Cristo em Roma. Então Deus permite que as coisas aconteçam e a gente tem que lidar com isso bem. Resiliência, é o que diz aqui. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Agruras são situações difíceis, obstáculos. Então o crente passa por obstáculo, passa por dificuldade, passa por luta. Alguém anda pregando aí que crente não tem luta. Ou então, se o crente tem luta, ele tem que determinar, ele tem que mandar, ele tem que dizer que não aceita. Mas não foi isso que aconteceu com esses homens. Eles passaram pela luta,
tiveram lutas, alguns como Estevão, aqui especificamente, morreram. Os apóstolos, como está escrito aqui na primeira subdivisão desse ponto, pela tradição que sabemos, também morreram, mas foram fiéis até a morte. Lá no Apocalipse, o Senhor diz a uma das igrejas, se eu não me engano, a igreja em Éfeso: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, eu tenho que ser fiel ao Senhor. O ideal é que eu viva muitos anos, o ideal é que eu veja a minha família crescer, netos, bisnetos, outras coisas mais. Enfim, usufrua de tudo aqui que eu possa ter. Ok, isso é o ideal. E servindo o Senhor, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ganhando alma para Jesus, fazendo tudo que preciso fazer. Mas, às vezes, como Estevão enfrentou a morte por perseguição. E a gente pode também enfrentar a morte. Muitos missionários hoje estão enfrentando aí dificuldades, doenças, morte, problemas, dificuldades. Então, temos que estar preparados. Se não acontecer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, vamos dar glória, vamos glorificar Deus. Agora, se acontecer qualquer revés, desemprego, doença, problema na família, seja o que for, continuemos fiéis a esse Deus, como Estevão foi, até um pouco, talvez mais do que nós possamos até ser, porque ele foi até a morte. Talvez Deus não acontecesse conosco, morramos um dia sim, porque um dia vamos morrer, mas normalmente, sem essa situação. Estevão foi ceifado dessa vida muito cedo, mas ele era um homem fiel ao Senhor. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo, da morte, essa conclusão, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor ajude a glorificá-lo no meio da luta da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo antes de haver a perseguição. Que lá claramente era cheio do Espírito Santo, ele buscava o Senhor, ele se encheu do Espírito. Aí veio a perseguição, ele estava cheio do Espírito. Então ele diz aqui, Deus concedeu ele graça, força e equilíbrio emocional. Porque precisa ter todas essas coisas, meu amado irmão. Para que você possa suportar. Pastor, eu posso me preparar. Hoje o pessoal fala de pensamento positivo, né? Posso pegar minha mente e dizer, eu vou suportar, irei suportar. Repetirei 10 vezes, vou fazer, vai acontecer na minha vida. Você pode tentar isso, mas eu acho que isso não dará certo, como dará certo, se você buscar a presença de Deus. Leia a Bíblia, ore, jejue, esteja na igreja sempre que você puder. Estou trabalhando, não posso ir na igreja, ok. Estou estudando, não posso ir na igreja, ok. Estou cuidando de um familiar doente, ok, você não pode ir na igreja. Enfim, tem que fazer uma viagem, não pode ir na igreja, ok. Há vários motivos que você não pode ir na igreja. E se não for, apenas estou em casa, estou desanimado, não quero ir. Esse não. Vá à igreja, esteja na casa do Senhor, ouça tudo aquilo que Deus falou através do pregador, do dirigente, daquele que canta, daquele que tem a oportunidade de testemunho. Ouça hinos evangélicos que realmente sejam hinos que falem da palavra. Enfim, tudo que for espiritualmente agradável. A Bíblia diz, buscar as coisas que são de cima e não desta terra. Nós estamos vendo um momento difícil, meu amado irmão. A gente liga a televisão e vê morte, 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 morte. Um monte de coisa acontecendo, coisas terríveis. Temos que estar preparados espiritualmente para suportar todas essas coisas e permanecer fiel ao Senhor, até mesmo que alguma coisa venha sobre a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar através desse estudo bíblico, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui novamente estudando a lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.